Fala, torcedor apaixonado! Segura o coração, porque o que eu vou te contar hoje não é apenas uma história de futebol. É um conto de sobrevivência, mistério e uma reviravolta que ninguém, absolutamente ninguém, acreditava que seria possível. Você lembra de 2013? O Flamengo, o maior gigante desse país, estava no fundo do poço. Mas não era um buraquinho não, era um abismo escuro e sufocante. As dívidas acumuladas por décadas pareciam uma corda no pescoço que apertava a cada segundo. Gestões políticas desastrosas, promessas que o vento levava e contratações sem nenhum pé no chão. O clima era de velório constante na Gávea. O clube vivia de lampejos, uma Copa do Brasil aqui, um título estadual ali, mas por dentro, o coração do rubro-negro estava parando de bater. A realidade era cruel e humilhante. O Flamengo gastava o que não tinha, prometia o que não podia e colhia o desespero de uma torcida que já não sabia mais em quem confiar. Era o fim da linha pro gigante. A torcida sustentava o clube no grito, na alma, mas o caixa estava zerado. Quando um gigante quebra, meu amigo, o barulho da queda ecoa pelo continente inteiro. E o barulho em 2013 era ensurdecedor. Salários atrasados eram a rotina. Jogadores de nível duvidoso vestiam o manto como se fosse qualquer camisa. Técnicos duravam menos que um feriado prolongado. Mas no meio desse caos absoluto, surgiu uma figura que prometeu algo que parecia uma piada de mau gosto. Eduardo Bandeira de Melo apareceu com um discurso que ninguém queria ouvir. Antes de continuarmos essa jornada sombria rumo à glória, eu preciso que você faça algo fundamental. Se você ama o futebol e quer entender como os gigantes se levantam, já esmaga o botão do like e se inscreve no canal agora. Não perde as próximas bombas que estamos preparando, porque o que vem por aí vai mudar sua visão sobre o seu time de coração. Já se inscreveu? Então vamos voltar para o olho do furacão. Bandeira de Melo não prometeu a Libertadores. Ele não prometeu o Mundial. Ele não trouxe um craque de renome no aeroporto para iludir a massa. Ele disse a frase que doeu na alma do torcedor: vamos arrumar a casa. Isso, no dialeto do futebol, significa sofrimento. Significava dizer não para reforços de peso. Significava cortar a carne, perder competitividade e ver os rivais comemorando enquanto o Flamengo contava centavos. Foi uma decisão solitária e perigosa. O Flamengo escolheu o caminho mais íngreme, aquele cheio de espinhos que faz o torcedor sangrar de domingo a domingo. Enquanto outros clubes buscavam o atalho fácil, o empréstimo bancário suicida, o Flamengo decidiu encarar o monstro da dívida de frente. Era melhor perder hoje, ser motivo de chacota por um tempo, do que simplesmente desaparecer do mapa amanhã. E começou o período que chamamos de sangrar para sobreviver. Foram anos de uma resistência quase heróica fora de campo, mas terrível dentro das quatro linhas. Os primeiros anos dessa nova gestão foram um teste de fidelidade para qualquer rubro-negro. Nada de estrelas cadentes, nada de loucuras financeiras para ganhar manchete de jornal. O Flamengo passou a ser um pagador de dívidas profissional. Renegociou contratos que pareciam eternos, organizou os departamentos e, pela primeira vez em muito tempo, começou a respirar sem a ajuda de aparelhos, embora o ar ainda fosse raro. No campo, a dor era física. Elencos limitados, campanhas de meio de tabela que davam sono e derrotas para times que, em tempos normais, não aguentariam 10 minutos de pressão no Maracanã. A torcida vaiava, desconfiava e, com razão, parecia que aquele sacrifício não teria fim. Era um deserto sem oásis à vista. Mas, longe dos holofotes e das câmeras de TV, algo revolucionário acontecia. O Flamengo estava aprendendo a dizer não. E dizer não no futebol brasileiro é quase um ato de rebeldia extrema. Entre 2014 e 2016, vivemos o que eu chamo de os anos de deserto. O time não caía, o que já era uma vitória dada a situação financeira, mas também não vencia nada relevante. Chegava perto, dava aquela esperança e falhava miseravelmente. Vices dolorosos, eliminações precoces e jogos que deixavam o torcedor com aquela pergunta martelando na cabeça: até quando vamos pagar essa conta?
A conta era velha, tinha décadas de juros e finalmente estava sendo quitada. Só que enquanto o placar do estádio era desanimador, o placar do mercado financeiro começava a virar. A marca Flamengo estava ficando limpa. As receitas começaram a subir de forma silenciosa e a base começou a receber um carinho que nunca teve antes. Era uma reconstrução invisível. O torcedor olhava para o campo e via um time mediano, mas se olhasse para os cofres, veria o nascimento de uma potência mundial. O problema é que torcedor não torce para balanço financeiro, torce para gol. Chegamos em 2017 e os primeiros sinais de vida inteligente começaram a aparecer de forma mais clara. O Flamengo já não estava mais quebrado, já não tinha mais o nome no SPC do futebol. O clube não precisava mais vender o almoço para pagar o jantar. Pela primeira vez em gerações, o Mengão podia planejar o futuro com mais de uma semana de antecedência. As contratações começaram a subir de nível. O elenco ficou encorpado, com peças que antes seriam impossíveis de imaginar vestindo a camisa rubro-negra. O respeito estava voltando. O Flamengo voltou a frequentar finais, voltou a ser temido. Embora ainda faltasse aquele tempero especial, aquela mentalidade de campeão implacável que parecia ter ficado perdida nos anos 80. O clube estava em transição, deixando de ser um sobrevivente para se tornar um predador. Mas para ser o rei da selva, ainda faltava uma peça no tabuleiro. Uma peça que falasse sotaque português e tivesse a intensidade de um vulcão. E então, o ano de 2019 chegou para mudar a história do futebol sul-americano para sempre. A diretoria tomou uma decisão que muitos chamaram de loucura na época: contratar Jorge Jesus. Não era apenas um técnico novo, era uma mudança radical de DNA. Jesus não veio para treinar, ele veio para instaurar um regime de intensidade absoluta. Treinos que pareciam batalhas, postura agressiva o tempo todo e uma mentalidade onde o empate era visto como uma derrota catastrófica. O Flamengo passou a jogar para dominar, para amassar os adversários, para impor um medo que há muito tempo não se via no Maracanã. E os resultados, eles vieram como uma avalanche que ninguém conseguiu segurar. Vitórias em sequência, goleadas humilhantes sobre rivais históricos e recordes sendo quebrados rodada após rodada. O futebol apresentado pelo Flamengo de 2019 não era apenas eficiente, era uma obra de arte em movimento que encantou até quem não era flamenguista. A América tremeu diante daquele time. A Libertadores de 2019 entrou para a prateleira da eternidade de um jeito que ninguém esperava. Aquela final contra o River Plate, decidida em minutos de pura insanidade, foi a coroação de um plano que começou lá atrás, nas sombras de 2013. O brasileiro foi conquistado com uma autoridade que parecia injusta com os outros times. Mas não se engane, não foi sorte, não foi um alinhamento de astros. Foi a consequência direta de cada não dito anos antes. O Flamengo de 2019 não nasceu em janeiro daquele ano. Ele foi forjado no fogo das dívidas pagas, das vaias suportadas e das escolhas impopulares que quase custaram o cargo de muita gente. Tudo convergiu para aquele momento de glória absoluta. O clube mais rico do Brasil agora era incontestavelmente o mais temido e o mais vitorioso. O modelo de gestão virou referência nacional e o resto do país teve que parar para observar o monstro que o Flamengo tinha se tornado. O auge foi alcançado! Do plano de austeridade ao poder absoluto. O Flamengo mudou o jogo no Brasil. Outros clubes, vendo o sucesso da Gávea, começaram a tentar copiar a fórmula. Começaram a falar em responsabilidade financeira, em planejamento a longo prazo e em profissionalismo. Mas o Flamengo tinha uma vantagem de 6 anos na frente de todo mundo. O legado da reconstrução não são apenas as taças que hoje brilham na Gávea, mas a prova de que não existe atalho no futebol. Se você quer ser grande, você tem que estar disposto a sofrer.
A reconstrução custou caro emocionalmente para a torcida, que teve que ver rivais ganhando títulos enquanto o clube se organizava. Mas valeu cada centavo de dor. O Flamengo não se reinventou com um golpe de sorte ou com um investidor bilionário aparecendo do nada. Ele se reinventou com a coragem de ser pequeno por um tempo para ser gigante para sempre. A lição que fica dessa jornada épica é profunda. Se você olhar apenas para os troféus de 2019, 2020, 2022, você verá um Flamengo dominante, quase imbatível. Mas se você mergulhar na história, verá um clube que quase desapareceu sob o peso de suas próprias dívidas. Verá homens que tiveram a frieza de ignorar o clamor popular por contratações bombásticas para poder pagar a luz e a água. Verá uma torcida que, mesmo no momento mais sombrio, não abandonou o barco. O Flamengo de hoje é forte porque aprendeu a andar no escuro. Ele é resiliente porque foi testado no limite da sua existência. Poucos clubes no mundo teriam a coragem de parar tudo e dizer: estamos errados, vamos recomeçar do zero. E é por isso que hoje, quando o hino toca, o adversário já entra em campo sentindo o peso de uma estrutura que foi construída tijolo por tijolo, dívida por dívida. Estamos chegando ao fim dessa análise, mas a reflexão continua. O que o Flamengo fez entre 2013 e 2019 foi um aviso para todo o futebol brasileiro. O amadorismo tem data de validade. Hoje o sarrafo subiu. Para vencer o Flamengo, você não precisa apenas de bons jogadores. Você precisa de uma estrutura que suporte a pressão. Essa não é apenas a história de um time de futebol. É uma lição de vida sobre resiliência e visão de futuro. Títulos passam, craques se aposentam, mas uma reconstrução verdadeira, feita com sangue, suor e muita disciplina, essa fica para a eternidade. O Flamengo aceitou o sofrimento do deserto para poder banhar-se na glória do oceano. E você, o que acha dessa trajetória? Foi o maior exemplo de gestão da história do esporte ou apenas uma questão de ter a maior torcida do mundo a favor? Agora eu quero ouvir a sua voz, porque a opinião de quem vive o dia a dia do futebol é o que realmente importa. Você acredita que o modelo do Flamengo pode ser replicado em outros clubes do Brasil? Ou o Flamengo só conseguiu isso por causa do seu tamanho colossal e arrecadação única? Será que o seu time teria paciência para passar 6 anos sem ganhar nada em troca de uma década de domínio absoluto? Deixa seu comentário aqui embaixo. Vamos debater esse assunto que mexe com as estruturas do nosso futebol. Não esquece, se você curtiu esse mergulho na história rubro-negra, deixa aquele like pesado e compartilha com aquele seu amigo que vive reclamando da diretoria do time dele. Mostra pra ele como se faz uma verdadeira revolução. Eu fico por aqui, mas a gente se vê na próxima Bomba do Futebol. Valeu, nação!